Hora de falar sobre o Cruzeiro que conseguiu atender a um desejo antigo de Arthur Jorge. O técnico português está extremamente feliz com a chegada de Gabriel Peck. É que desde a temporada passada, quando ainda trabalhava no Al Rayyan do Catar, o Arthur Jorge pedia a contratação do meio atacante. Na oportunidade não houve acordo porque o Peck preferia deixar o Los Angeles Galaxy apenas para atuar em um time da Europa. As propostas da Europa não apareceram, o Arthur Jorge se mudou para o Cruzeiro e a Raposa, depois de uma proposta de algo na casa dos 12 milhões de dólares ou 62 milhões de reais, venceu a concorrência do Bahia e conseguiu a contratação do meio atacante. Jogador de 25 anos de idade, que na atual temporada soma 20 jogos, 11 gols e 4 assistências desde que ele trocou o Vasco pelo Galaxy, 101 partidas, 43 gols e 27 assistências. Reforço importante para um setor do Cruzeiro em que havia uma carência, até porque Sinisterra não consegue jogar com muita frequência, ele se contunde com alguma periodicidade, a mesma situação em relação a Arroio. Acredito até que o Peck chegue para ser titular absoluto, até por esse desejo antigo do treinador da Raposa. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira, começando a semana, o Cruzeiro no domingo vai estar em Brasília, Mané Garrincha, 5 da tarde, duelo com o Grêmio, último amistoso da intertemporada. E aí, quando o Cruzeiro retornar na outra semana, serão mais alguns dias preciosos de treinos, porque depois, meu amigo, o calendário vai voltar a partir do dia 22, é jogo em cima de jogo, meio e final de semana, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. Assim que terminar a Copa do Mundo, o ritmo será muito forte. Então o técnico Arthur Jorge, querendo aproveitar dias cruciais neste momento da intertemporada na toca da Raposa 2. Enquanto isso, tem missão para a diretoria. Por quê? 3 jogadores estão no momento com futuro indefinido no Cruzeiro. Vamos colocar Chico da Costa, Wanderson e o goleiro Matheus Cunha. Os 3 não foram relacionados para o compromisso diante da equipe do Defensor. O Matheus Cunha até reclamou de um incômodo no joelho, mas hoje o jogador ele está quase que fora dos planos da comissão técnica, principalmente porque o Cruzeiro solicitou o retorno do goleiro Léo Aragão junto ao Avaí e o Léo Aragão será o reserva imediato do Otávio. O Otávio está muito bem, todo mundo acompanha. O Cássio vai voltar aos treinamentos muito provavelmente na segunda quinzena de agosto. E o Matheus Cunha perdendo espaço neste momento. Teve uma possibilidade, pelo que a gente apurou, de ir para o Inter, isso não avançou. E até o fim da janela tudo pode acontecer. Mas o goleiro, ele dificilmente volta a jogar nesta temporada aí com o Arthur Jorge. É uma informação que a gente pode trazer aqui. Se ficar no Cruzeiro, vai ser aí uma opção bem atrás na disputa pela titularidade, nem se fala, mas para uma lista dos relacionados, quando levar 3 goleiros. Então, vai ficando aí fora dos planos o goleiro Matheus Cunha. Wanderson e Chico da Costa. Cada um com o seu caso, mas são jogadores também que estão ali bem distante numa lista de prioridade do técnico Arthur Jorge. Tanto que não foram relacionados, nenhum problema de ordem médica, apenas opção da comissão técnica. O Wanderson tem um problema, a gente já falou sobre isso. Ele completou os 13 jogos na Série A do Brasileiro. Então, quem consulta já sabe que é impossível uma transferência nessa temporada dentro do país e aí teria que ser um negócio para o exterior. Vai aparecer? Não vai aparecer? Temos que aguardar até o fim da janela também. Tudo pode acontecer. E o Chico da Costa aí é um caso diferente, poderia se transferir para o futebol nacional. Alguns clubes procuraram, um deles foi o Remo, a negociação não avançou. É outro jogador que o Cruzeiro aí pode liberar nesta janela de meio do ano, até em cima daquilo que a gente falou. Se o Cruzeiro consegue uma liberação do Chico da Costa, poderia ir ao mercado para contratar um outro centroavante. Muita gente até me mandou sobre Rodrigo Moreno, nenhuma atualização nesta questão. Então, 3 atletas. A questão do William, acho que ele foi titular, mesmo mesclando o time, chamou atenção ele com a abraçadeira de capitão. É um jogador aí que talvez possa seguir nesta segunda metade do ano
e não teve também ainda aquela reunião do staff do William com o Cruzeiro para saber quais os planos do clube neste momento. O William que recebeu algumas consultas, mas até agora nenhum avanço. Sobre Christian, o jogador finalizando os detalhes para viajar. Vai fazer os exames na Rússia. Dando tudo certo, a negociação será concretizada. Ele ainda não viajou, mas isso deve acontecer ainda nesta semana. E quando a negociação for oficializada, o Cruzeiro vai repassar 10% dos direitos que o Atlético Paranaense tem. 10% do valor vai para o clube paranaense. Vamos ver, porque a informação que a gente tem é que o Cruzeiro trabalha com a saída do Christian numa reposição e não trata a vinda do Gabriel Peck como a reposição para uma saída do Christian. Vamos seguir acompanhando essa história. Por falar em Gabriel Peck, finalizando os exames médicos e os testes físicos para ser anunciado pelo Cruzeiro, a expectativa é de que até esta terça-feira a contratação seja oficializada. O jogador vai assinar contrato de 5 temporadas. Tá falado, pessoal? O Cruzeiro iniciando a sua terceira semana, né, do período da intertemporada. Volta a campo apenas no dia 22 de forma oficial contra o Inter em Porto Alegre. Mas antes tem outra equipe porto-alegrense, domingo, mais um amistoso nesse período de intertemporada. O técnico Arthur Jorge, né, que utilizou muitos jogadores no duelo de sábado contra o Defensor do Uruguai. Lembrando, o Cruzeiro vencendo no amistoso internacional, que a Itatiaia transmitiu com imagens pelo placar de 2-0. Cruzeiro teve Cirilo, né, para passar um panorama sobre a equipe, sobre o que pretende também o técnico do Cruzeiro. Teve apresentando na primeira etapa Otávio, William, João Marcelo Vidalba e o Rojas, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, o Ryan Leles, o Sinesterra e também o KJ. Então deu para ver que um time bem modificado, bem mesclado e com a figura que, né, teve o foco voltado para ele, o Rojas, que substitui a régua alta, o Kaique. No segundo tempo, o Cruzeiro teve Otávio, depois o Vitor Lamonier, o Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e o Cauã Moraes, Romero, Lucas Silva, Bruno Rodrigues, Marquinhos de volta após lesão, Ryan Leles, que vem recebendo, né, uma atenção especial da comissão técnica do Cruzeiro, atleta que no início da temporada vinha sendo aproveitado também pelo técnico Tite no campeonato estadual, retorna para o Sub-20, mantém a mesma, né, média e retorna agora para fazer parte desse início, né, de segundo semestre também, além do Felipe Moraes, atacante de 17 anos, ele que marcou gol logo na sua estreia no profissional e teve ainda o Neiser Villarreal. A grande expectativa, Cirilo, fica com relação ao domingo próximo contra o Grêmio, se o Peck vai pro jogo ou não, e vamos ouvi-lo daqui a pouco, mas ainda rolando a bola para vocês sobre o que teve o Cruzeiro apresentando em campo no sábado, um time bem mesclado, a parte física também, o tanque, né, sendo cheio para essa reta final de temporada que será bem desgastante, e um ponto disso o próprio KJ, que já responde de forma diferente depois de um desgaste, né, que teve no início de 2026. Cirilo. E há uma grande expectativa, né, para esse segundo semestre do Caio Jorge. Sim, ele conviveu com esse problema no pubis, né, durante todo o primeiro semestre, agora um período de descanso, de recuperação, de tratamento, mas vamos dar tempo ao tempo, né, não é um amistoso contra o Defensor que a gente vai poder cravar que o Caio Jorge já tá voando, que o determinado jogador não tá bem, que outro não consegue determinar ou desempenhar uma função, que o Rojas é isso ou aquilo. Eu acho que esse período ele pode servir para que o Cruzeiro evolua ainda mais. O Arthur Jorge conseguiu a pausa, a parada aí para a Copa do Mundo, deixar o Cruzeiro num ponto ali de partida muito bom. Vai jogar uma fase de mata-mata contra o poderoso Flamengo numa Copa Libertadores, é um jogo enorme em que o Cruzeiro precisa chegar em ponto de bala, não é o tipo do jogo que você fala, não, a gente tá voltando ali das férias, tá numa transição, precisa readquirir ritmo, não, o Cruzeiro já tem que chegar voando nesse jogo, você pode ter certeza que o Flamengo também está se preparando para isso, o Cruzeiro precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, começou muito mal o campeonato, ficou para trás, e a Copa do Brasil a gente sabe, o Cruzeiro sabe melhor do que qualquer outro clube, o melhor caminho na Copa do Brasil, e fica a curiosidade para saber como que o Rojas vai se adaptar nesse início com a camisa do Cruzeiro. É uma expectativa muito grande, porque o Kaique vinha muito bem, era um titular incontestável, e o Rojas chega com uma responsabilidade muito grande, que seja um mês de julho de muito trabalho e muito animador pro torcedor e pro time do Cruzeiro. Para fechar esse primeiro tempo do Cruzeiro, Rubens Júnior. Para fechar, Cirilo, e a gente falava, né, na programação da Itatiaia, o quanto o Cruzeiro vem pensando no futuro e colocando, né, o protocolo em prática, acima de tudo, de ter um time jovem, apostando nesse reforço pro time sub-20. O Cruzeiro contratou pro seu time sub-20 o Adriano Júnior, é um atleta de apenas 18 anos,
do Jacuipense e já estreou essa temporada no profissional, fazendo 9 partidas, e é um atleta que chega aí pro técnico Myron César na equipe de base do Cruzeiro, que principalmente, né, aproveita o Arthur Jorge também, toda a sua comissão técnica, para ter essa etapa, esse período de trabalho, tendo tempo, né, até os seus compromissos para observar a turma da base, e já deu o que falar, né, no jogo contra o Defensor no último sábado, tendo aí o Felipe Moraes, que marcou o seu primeiro gol como profissional do Cruzeiro. Teve também a volta do próprio Ryan Leres, que no início da temporada foi aproveitado pelo técnico Tite. Ontem também, Cirilo, a gente trazia informação na Itatiaia o quanto o Cruzeiro teve no sábado, né, a boa presença do seu torcedor. Foram 19.382 torcedores que acompanharam o amistoso internacional, 11 horas da manhã, com transmissão da Itatiaia, um show de imagens no YouTube. Agora é o Mané Garrincha tendo o jogo contra o Grêmio, amistoso, e vamos aguardar, porque o PEC chegou ontem em BH, vamos trazer a palavra dele na programação da Itatiaia também, já realizando exames, tá bem fisicamente, se mostra apto também para fazer a sua estreia, e a gente fica, né, de forma positiva aguardando o PEC, né, para ter o seu desempenho, para manter a boa média. O nosso, né, Krasnodar, que está muito próximo aí de oficializar o Christian. Também são algumas mudanças do Cruzeiro do primeiro semestre para o segundo, mas a gente pode adiantar para o torcedor que a diretoria está quente no mercado, mas aguardando também o desenrolar de algumas situações, porque o mercado bem inflacionado, Cirilo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.